boa noite, na paz do Senhor. Eu sou o Dario. Pode tomar o seu lugar. Muito bem, eu sou o Dario, sou chileno. Estou aqui nesta noite para que juntos possamos ouvir a voz de Deus nestes dias, amém? Eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia no livro ou em teu aplicativo em 2 de Reis, capítulo número 6. Segunda de Reis, capítulo número 6. Nos primeiros 7 versículos, por favor. Como o pastor disse, estamos bem cansados, não é? Eu cheguei hoje, saí às 5 horas da manhã da minha casa e chegamos umas 6 horas da tarde aqui. Enfrentamos alguns, não sei como diríamos, alguns imprevistos, mas estamos aqui e isso é importante, amém? Sim? Você me está acompanhando? Sim? Me está ouvindo? Eu não sei se eu retorno, a vezes parece que vai e volta, não é? Vamos ver. O melhor é a bateria que está falhando. Não? Vamos ver. Muito bem. 2 de Reis, capítulo número 6. Alô? Muito bem. 2 de Reis, capítulo número 6, a partir do verso 1. Você encontrou? Sim, então acompanhe a leitura juntamente comigo. Disseram os discípulos dos profetas de Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu: ide. Disse um de seus servos: serve-te de ires com teus servos. E Eliseu respondeu: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, um machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou Eliseu, o homem de Deus: onde caiu o ferro do machado? O moço mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um madeiro, um pau, e lançou ali, no lugar onde o ferro tinha caído, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. E ele estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Sim, pode se sentar. Quem ficou de pé. Acredito eu que esta história é muito conhecida para a grande maioria de nós. É a história do profeta Eliseu, quando ele faz flutuar o ferro do machado. Não é? Disse que os discípulos dos profetas, certo? Eliseu era o professor de uma escola profética, era o líder de uma escola profética. E quando ele chegava naquele lugar, certo? Os discípulos dos profetas, os que estudavam, não é? Os aprendizes de profetas, chegaram a ele e disseram: o lugar em que habitamos está pequeno, está estreito para nós. E eles traziam a seguinte solução: nós queremos construir um lugar maior para que nós possamos ser capacitados, treinados profeticamente. Então fizeram esta proposta ao profeta Eliseu, e Eliseu concordou com eles e disse: bom, então vão, certo? E tragam madeira para a construção de um prédio, de um espaço maior. Um dos aprendizes de profeta pediu a Eliseu para que ele fosse junto, e certamente Eliseu disse: eu vou com vocês. Disse que quando chegaram na beira do Jordão, onde eles iam cortar madeira para construir este espaço maior, enquanto um dos moços trabalhava, o ferro do machado, certo, fazendo força para cortar, o ferro do machado se soltou de seu cabo e caiu no meio do rio Jordão. E ele gritou, como a gente já leu: meu Deus, e era emprestado ainda, o que eu vou fazer agora? E dizem que foi Eliseu até seu encontro e perguntou: onde caiu o machado, o ferro do machado? O moço indicou o lugar. Disse que Eliseu cortou um graveto, um madeiro, e lançou sobre o lugar onde tinha caído o machado, o ferro do machado, e fez flutuar o machado.
Essa é a história, não é? E já a gente, acredito eu, que já escutamos tantas palavras acerca deste texto, não é? Como Deus faz milagres, como Deus vence nos princípios da física, não é? Porque o ferro não flutua, o ferro afunda, mas Eliseu fez flutuar aquilo que aparentemente não podia flutuar. Quando ele cortou a madeira, certo? Muitos ilustram que aponta para a cruz, para o madeiro, não é? Onde Cristo, não é? Morreu e fez, por assim dizer, flutuar a nossa vida que estava perdida no pecado, não é? Parece que aquilo que não podia acontecer, Jesus fez acontecer através da cruz. Mas nesta noite, eu quero que nós possamos percorrer alguns pontos importantes que eu vejo aqui, certo? Com relação ao tema destes dias, marcando a nossa geração. Eu quero que diga para o seu irmão isso. Estamos aqui para entender o que significa marcar uma geração. Okay? O primeiro, não precisa repetir agora, o primeiro que você precisa entender que não é você que vai marcar. É o Cristo que está em você que vai marcar esta geração. Isso é o primeiro que precisamos entender. Mesmo que a chamada seja marcando a nossa geração, não é você nem eu que vamos marcar esta geração. Nós não temos condições de marcar a nossa geração. Aquele que vai marcar a geração na qual nós estamos inseridos é o Cristo que nos habita, porque Ele habita em mim, Ele habita em você, e da maneira que nós desenvolvemos esta vida de Deus, o Cristo que nos habita, nós vamos ter condições de marcar a geração, de marcar as pessoas que estão ao redor nosso, da mesma maneira como nós fomos marcados por Cristo Jesus. Através da sua vida, através do seu espírito, através de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Está acompanhando? Sim. Então isso é o primeiro que precisamos entender. E neste texto vamos ver algumas coisas importantes que são necessárias para que Cristo que nos habita possa marcar a nossa geração. Primeiro versículo diz assim: disseram os discípulos dos profetas. E eu quero trazer esta expressão. Quem são hoje os discípulos dos profetas? Naqueles dias, certo, havia um profeta. Primeiro Samuel, depois Elias, depois Eliseu. E eles tinham uma escola profética, onde alguns eram separados e eram capacitados, treinados para se tornarem profetas também. Eles participavam de um treinamento, eles participavam, certo, de um momento talvez como o que nós estamos tendo aqui, para eles serem habilitados, capacitados para cumprir uma função profética. Isso era no passado, isso era antes da cruz, mas em nossos dias, quem são os discípulos dos profetas? Diga para o seu irmão assim: nós somos essa geração que está sendo capacitada para corresponder à demanda de Deus de maneira profética. Amém? Então, quando vemos aqui nos discípulos dos profetas, não estamos tão só apontando para um grupo de pessoas que vão profetizar, mas principalmente uma geração que vai corresponder à demanda de Deus de maneira profética. Está acompanhando? Então, quando você me ouvir, certo, hoje, amanhã talvez, eu falar de uma geração profética, de uma geração que vai desenvolver Cristo para marcar a geração na qual ela foi inserida, nós estamos referindo a pessoas que estão sendo habilitadas por Deus através da sua vida para marcar o tempo, marcar uma geração de maneira profética. Por que de maneira profética? Porque elas vão manifestar algo que já foi profetizado. Amém? Me está acompanhando? E nesse sentido de profético, certo? Uma geração profética, não uma geração que vai fazer o que ela quer fazer, mas ela vai fazer aquilo que Deus já determinou que ele vai fazer. Amém. Para isso ele precisa de uma geração que possa marcar o tempo, possa marcar a história, possa marcar as pessoas que estão ao seu redor. Hoje, quando nós vínhamos passando de ferro, não é? Havia um irmão, acredito que um irmão sentado assim, lendo a Bíblia, e ele estava preparando um sermão, ou ele estava estudando e fazendo algumas notas, não é? E como eu sou meio xereta, eu vi primeiro a Bíblia, ele começou a ler a Bíblia,
Eu sou um pouco mais moderno, eu comecei a ler o livro lá, certo, meu aparelhinho, não é? Estava cansado, não durei muito na leitura, mas ele continuou. E o título da pregação dele era: a obediência atrai a bênção. Assim, e eu fiquei pensando nesse título, não é? E eu cheguei à conclusão de que às vezes nós nos vidramos muito na bênção, não é? Parece que tudo tem que funcionar com bênção. Você vem aqui porque Ele vai te abençoar. Se você faz alguma coisa, Ele vai te abençoar. Então, isso ficou me dando volta na cabeça. É claro que se obedecemos, há recompensa pela obediência. E a isso podemos lhe chamar bênção, não é? Vou citar novamente o título, não é? A obediência que atrai a bênção. Mas eu fui um pouquinho mais fundo. E o Espírito me ministrou e eu cheguei à seguinte conclusão: nós precisamos não obedecer para obter bênção, nós precisamos obedecer para viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu mudaria, certo, esse título, eu diria: a obediência me faz entrar e desfrutar da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Me faço entender? Então, Deus nos revela a sua vontade, não a minha. Deus não te chamou para cumprir a tua vontade, para cumprir os teus desejos. Deus te recrutou nesta geração para que você seja um cooperador daquilo que Ele já planejou, daquilo que Ele quer fazer com esta cidade, daquilo que Ele quer fazer com tua casa, com tua família. Por isso Ele te chamou, não para que você se dê bem na vida, necessariamente. Se a gente olhar a Escritura, os discípulos que caminharam com Jesus não se deram bem na vida. Com exceção de João, todos morreram de morte matada. É assim que diz aqui, não é? Morte matada, não é? Todos morreram porque foram martirizados. O único que morreu de velhinho foi João. Então eles não tiveram uma boa vida, eles não tiveram um bom passar, mas eles se tornaram cooperadores com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. E isso trouxe alegria e satisfação nos dias que eles viveram. Porque eu não sei se você sabe, mas a única fonte de satisfação está na vontade de Deus. Aleluia. Enquanto você não entender, não compreender e não manifestar essa vontade, certamente você será uma pessoa insatisfeita, infeliz. Nada vai trazer satisfação para você, porque o único que traz satisfação para as nossas vidas é conhecer a sua vontade, conhecer o seu propósito e manifestá-lo. Me está acompanhando? É por isso, por exemplo, eu saio de São Paulo capital, certo? 3 horas e meia de voo até São Luís, 1 hora e pouco até a balsa, 1 hora e meia de balsa, 2 horas e meia até Santa Helena. É isso? Saca contas, quantas horas? Muitas horas, não é? Aí você diz: por que esse homem? Eu vou colocá-lo como homem para que você não me chame de pastor nem de profeta. Mas por que esse homem deixa a sua casa, não é? Se mete num avião 3 horas e meia, se mete num carro 1 hora e pouco para chegar numa balsa, não é? Subir uma balsa, não é? Andar 1 hora e meia, depois pegar outro carro e andar 2 horas e meia mais para chegar na casa onde ele vai se hospedar. O pastor enfia a chave na porta e a chave quebra na porta. Não é assim, pastor? Então, te estou mostrando isso. Que move esse homem a deixar a sua casa, o aconchego da sua casa, o aconchego da sua família, o cheiro da sua esposa, o carinho de seus filhos, o meu travesseiro que eu tanto gosto? Sabe o que me move? Cumprir a vontade do Senhor. Não me move outra coisa, não é? Me move que entendo que Deus me chamou para isso. De alguma maneira vocês estão profetizando, marcando uma geração, mas eu já estou marcando uma geração. Mas como marcamos uma geração? Quando nos dispomos, certo? Nos predispomos a ser esta geração que está sendo treinada, capacitada, habilitada, e não tão só alguém que quer algum benefício de Deus.
Me faço entender esta noite? Isso não quer dizer que Deus não vai te abençoar, porque se você cumpre a sua vontade, e nessa vontade certamente há recursos para suprir todas as necessidades da sua vida. Quando Deus chamou Noé para construir a arca, Deus não provia para Noé, Deus provia para a arca. E Ele provia para a construção da arca, mas Ele era tão generoso que a provisão para construir a arca suplia a necessidade de Noé e da sua casa. Amém? Me está acompanhando? Então, qual era a vontade de Deus para esses dias? Que um homem, que uma família construísse uma arca. Essa era a vontade de Deus. E esse homem, certo, entendeu, compreendeu essa vontade e decidiu manifestá-la. Então Deus providenciava para a arca, não necessariamente para Noé. Deus providenciava para a sua vontade, para seu propósito. E quando Ele providenciava para a construção da arca, essa provisão alcançava a casa de Noé. Noé estava suprido, Noé era próspero, por quê? Porque ele estava cumprindo a vontade de Deus para aqueles dias. E Noé marcou a sua geração, porque quando Jesus quer falar da sua vinda, dos últimos dias, Ele diz assim: será como nos dias de Noé. Noé marcou o tempo, ao ponto de Cristo citado. Você já imaginou? É no tempo de João, é no tempo de Dario, é no tempo de Carlos. Me está entendendo? Esse homem marcou a sua história, ele marcou a sua geração. Tanto é que Deus nos cita e Ele diz: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Uau! Está entendendo? Então nós somos, golpeie assim suavecito, assim despacio seu peito e diga assim: eu sou essa geração que está sendo capacitada por Deus. Muito bem, algumas características desta geração. Não é? É uma geração que está sendo capacitada. Segundo, é uma geração que precisa entender por que está aqui. Por que você está aqui? Já disse anteriormente, não é? Você não está aqui necessariamente para se dar bem na vida. Talvez um exemplo bom para você entender é Samuel. Se você conhece a história de Samuel, certo? Ana, sua mãe, era estéril. E seu pai, não é? Tinha outra mulher chamada Penina, porque naquele tempo, certo? Os homens tinham, por assim dizer, quebrantavam a lei de Deus e tinham mais de uma mulher dentro do aspecto cultural no qual eles viviam. E esta mulher era fértil, tinha muitos filhos. E ela, certo, Penina, caçoava, certo, de Ana, ridiculizava a Ana porque Ana não podia ter filhos. E certo dia, Ana fez um pacto com o Senhor. E ela entrou no tabernáculo, certo, e ela disse para o Senhor: se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor. E disse que assim foi. Ana voltou para sua casa esse dia, certo? Com o passar dos dias se relacionou com seu esposo e ela concebeu e deu à luz um filho. Agora, observe aqui, se você conhece a história, 1 de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo número 3, há duas famílias. Diga comigo, duas famílias. Diga assim comigo: duas famílias, dois problemas. Ok? Primeira família, família de Ana. Qual é o problema de Ana? Ana não pode ter filhos. Essa é a primeira família. Diga, primeira família, a família de Ana. Diga, segunda família, a casa de Eli. Não precisa repetir agora. Na casa de Eli há um problema. Eli, certo, o sacerdote, tem filhos, e estes filhos não seguem ao Senhor, ao contrário, corrompem a verdade de Deus. São sacerdotes, mas não se comportam de maneira digna perante o povo, e estão corrompendo a fé do povo. Diga assim novamente: duas casas, dois problemas. Não precisa repetir. Deus precisa solucionar esse problema. Qual problema? El de la casa de Eli. Porque os filhos de Eli estão corrompendo a fé do povo. Então Deus precisa colocar um ponto final nessa situação que está acontecendo com a casa de Eli. Mas na casa de Ana também tem um problema. Mas Ana faz um pacto com o Senhor. Tragamos para os dias de hoje, transportemos para os dias de hoje esta situação. É como que chegou um e-mail no céu. E o Espírito Santo disse para o pai e para o filho: recebi um pedido da terra. Uma mulher está pedindo um filho.
Jesus olha para o pai e diz: pai, nós temos um problema na casa de Eli. Os filhos de Eli estão corrompendo a fé do povo. Que tal nós damos um filho para essa mulher que nos pede um filho, mas não devolve o filho, e nós solucionamos o problema da casa de Eli? Está acompanhado? Samuel nasceu, certo, não só para satisfazer o desejo de sua mãe que pediu um filho ao Senhor, mas Samuel nasceu para corrigir um desvio espiritual da casa de Eli. Samuel nasceu com um propósito. Samuel era o antídoto. Samuel era a vacina para um problema espiritual e social que estava acontecendo nos dias do sacerdote Eli. Da mesma maneira, você e eu nascemos nesta terra para corrigir algo que não está caminhando certo. Nós nascemos não para ter a resposta, mas nós somos a resposta para um desvio espiritual, social, que acontece em nosso entorno, que acontece na nossa cidade. Isso quer dizer que você não é fruto de uma noite de amor de seu pai com sua mãe. Você é fruto do coração de Deus. Você está aqui não necessariamente porque seu pai e a sua mãe quisieram ter um filho ou uma filha. Você está aqui porque você é fruto do coração de Deus. Sabe que é interessante isso? Porque isso derruba o espírito da rejeição. Muitas vezes não encontramos tantas pessoas que dizem assim: eu fui um filho, não desejado, um filho bastardo, um filho que nasceu fora do matrimônio, meu pai e a minha mãe não me desejaram, eu só vim. Teu pai e a tua mãe, como disse o profeta Isaías, pode não ter te desejado, mas se você nasceu, é porque Deus te desejou. E Ele te pôs na terra, Ele te fez nascer numa cidade, certo? Ele te fez nascer numa família, porque Deus tem um propósito com você. Então esta geração sabe por que está aqui. É uma geração que entende seu destino profético. Não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para me dar bem na vida, não estou aqui para que as pessoas me reconheçam na rua e digam: olha, que homem. Não. Estou aqui porque Deus me liberou para cumprir uma tarefa determinada. Há algo que Deus precisa que eu coopere com aquilo que Ele planejou desde a eternidade. Uma geração profética são aqueles que estão sendo capacitados profeticamente, são aqueles que entendem, não é, o seu destino profético, ou seja, sabem por que estão aqui. Terceira característica: vivem o presente, mas com seus olhos no futuro. Você está aqui? Vivem no presente, mas eles sabem que o dia de amanhã algo vai acontecer. Eles sabem que Deus preparou algo melhor no dia de amanhã. Por isso eles vivem intensamente seu presente e não desistem do presente. Porque o tempo presente é quando nós geramos aquilo que vai acontecer no futuro. Sabe por que não temos um bom futuro? Porque não trabalhamos no presente. Você está aqui? A gente quer que o futuro chegue como um golpe de sorte. Não. O presente, o tempo presente é o tempo que Deus nos dá para preparar plataforma para que aquilo que vai se manifestar em um futuro longe, distante ou perto, se manifeste. Eu vou lhe dar um exemplo. É como a aposentadoria, certo? Se ninguém pensar em aposentadoria no tempo presente, quando chegar a idade, não vai ter aposentadoria ou vai ter uma aposentadoria pequenininha. Por quê? Porque nunca pensou que chegaria, certo? Ficaria mais velho, com menos força. Nunca pensou lá, nunca usou o presente como uma plataforma para viver o futuro. Uma geração profética são homens e mulheres de Deus que vivem seu presente, enfrentam os problemas do tempo presente, como o pastor falou aqui. Temos enfrentado dificuldades, mas temos superado, mas está com seus olhos fixos em algo que vai acontecer daqui a pouco, algo que vai acontecer da próxima semana, algo que vai acontecer o próximo ano. É dizer, não trabalhamos por trabalhar, sabemos que o tempo futuro, certo? E falo futuro, pode ser amanhã, esse futuro, pode ser daqui a 5 dias, a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano que praticamente está chegando, certo? Será melhor que nos dias que nós estamos vivendo hoje. Porque se correspondemos ao Senhor na expectativa do presente, certamente o Senhor fará grandes coisas nesse tempo que ainda não chegou.
Está acompanhando? Quando Ageu declarou que a glória da segunda casa será maior que a primeira, ele está dizendo que o que Deus faz no futuro sempre será maior que aquilo que ele fez no presente. Fica aí? Tudo o que Deus faz mais adiante tem maior volume que aquilo que ele está fazendo hoje. Porque o que nós estamos fazendo hoje nos está preparando para viver e desfrutar aquilo que ainda não se manifestou. Aquilo que ainda não se manifestou. É como uma mulher grávida, não é? Ela enfrenta todos os meses, vai mudando o seu corpo, muda seus hábitos, mas por quê? Porque ela está gerando algo que ainda não se manifestou. E quando a criança nasce, não é? Ela esquece das dores, ela esquece das privações, ela esquece dos incômodos, dos pés que incham, de que não pode dormir muito bem nos últimos meses, não é? Tem uma posição para dormir, ela esquece de tudo isso, porque aquilo que ela estava gerando já se manifestou. Então não é um tempo de dor, mas é um tempo de desfrutar aquilo que se gerou. Quando se gera? Se gera no presente, para poder desfrutar em um futuro próximo ou em um futuro. Então, na geração profética são aqueles que vivem no presente, mas sabem que o Senhor está para manifestar algo maior daquilo que nós temos vivido. Sabem discernir o tempo que vivem. Que tempo estamos vivendo? Nós estamos vivendo 2019. Deus não se rege, Deus não se conduz, Deus não conta o tempo igual que a gente. A gente olha para o calendário, se olha pela folhinha de papel ou em nosso celular, onde a gente possa ver o tempo e diz: não, estamos ao dia 23 hoje parece, não é? 22 de novembro de 2019. Mas Deus mede o tempo de outra maneira, Ele chama o tempo com outro nome. Sabe qual é esta geração profética que está sendo preparada para marcar a sua geração? Precisa entender que tempo você está vivendo. Qual é o tempo? Que tempo você vive? Qual é o tempo que Deus determinou para viver nestes dias? Não é? Quando a gente é criança, é tempo de criança. Quando somos adolescentes, é tempo de adolescente, não é? Eu tenho um filho adolescente, parece que tudo é piada para ele, tudo ri, tudo é engraçado para ele. Eu falo: filho, estamos conversando algo sério. Não, pai, mas é engraçado demais esta conversa. Porque ele está nesse tempo que parece que tudo é engraçado, tudo é piada, não é? De qualquer coisa ele ri. Às vezes eu falo: filho, é uma bobeira. Ele diz: não, pai, mas está muito engraçado essa bobeira. Ele está vivendo o tempo dele. Chegará o tempo da juventude e vai viver de outra maneira. Vai chegar a maturidade nele e vai viver de outra maneira. Agora eu me pergunto: que tempo você está vivendo? Porque uma geração que quer marcar a sua geração precisa entender o tempo que está vivendo. Como se chama este tempo para você? É um tempo de capacitação? É um tempo de aprender? É um tempo de ajudar? É um tempo... Qual é o tempo para você? Em que tempo você está? Uma geração profética precisa discernir o seu tempo, não é? Precisa discernir o tempo, entrar no tempo e viver o tempo. Porque muitas pessoas dizem assim: não, eu sei que Deus me está chamando para isso, mas fica só com isso. Porque ela não faz nada para entrar nesse tempo. Se Deus lhe está chamando, por assim dizer, para fazer faculdade, você tem que fazer vestibular primeiro. E não ficar dizendo: não, Deus me está chamando para fazer faculdade. Mas se você não fazer vestibular, você não terá condições de entrar na faculdade. Me faço entender a importância de conhecer o tempo. Para quê? Para que você possa dar passos em direção a tudo aquilo que Deus tem para você. É uma geração que desenvolve a sua salvação. Diga para seu irmão: na geração profética que vai marcar a sua geração, é uma geração que desenvolve a sua salvação. Por favor, abra comigo Filipenses capítulo número 2, verso 12. Você encontrou Filipenses capítulo 2, verso 12. É importante que você, sabe, a última peça que nós vimos aqui, a gente poderia atribuir, não sei se eu entendi direito, não é? O que eu entendi, o que elas me passaram, além da música, que a religiosidade nos padroniza.
A religiosidade pede que todos nós temos que ser iguais, até colocar a mesma cara, não é? Todos iguais, com o rostinho, certo? Que depois, quando há um encontro verdadeiro com Cristo, elas tiram, certo? As moças, Cristo tira. Então, o primeiro, a religiosidade nos padroniza, quer que sejamos todos iguais, não é? E como nos padroniza? Como ataca a religiosidade? Não nos desenvolvendo em Cristo. Ela paralisa o desenvolvimento da nossa salvação. Então ficamos estagnados, ficamos parados. Certo? Que outra coisa faz a religiosidade? A gente quer ser como a outra igreja. Já viu que a gente quer, não, aquela outra igreja faz assim, nós também vamos fazer assim. Aquela outra igreja começou a fazer assim, as pessoas, vão muitas pessoas para aquela igreja, então nós vamos fazer igual que eles, queridos. O primeiro capítulo da Bíblia diz que o Senhor fez crescer da terra árvores, diferentes árvores, e cada um tinha que produzir de acordo com a sua espécie. E de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, somos comparados com árvores. Então essa verdade da criação também é comigo. E eu preciso produzir de acordo com a minha espécie. Eu não preciso ser igual ao outro. Eu não preciso dizer, que o outro para ti, eu sou, vou me colocar numa árvore grande, eu sou um pé de jaca. Certo? Eu sou um pé de jaca. Que eu produzo jaca. E aí eu olho, não, mas a jaca é muito grande. A jaca é um sabor, é gostoso, mas não é tão gostoso talvez como um abacaxi. Que vocês conhecem aquele abacaxi, não é? Então, quem é jaca quer ser abacaxi. Já viu isso ou não? Sim. Isso fala de que somos faltos de identidade. Se Deus determinou que eu sou jaca, eu preciso ser feliz com aquilo que eu estou produzindo para Deus. E não ter inveja do outro. Não, é que o outro é abacaxi, o abacaxi é mais gostoso que a jaca, é mais pequenininho, é mais não sei. Não. Mas se Deus determinou que você é jaca, seja feliz assim. Mas não queira imitar o outro. Me está entendendo? De repente, já viu banana? Outro exemplo, banana. Aí a gente diz, não, mas eu querido, há tantos tipos de banana neste Brasil. Aí outra pessoa diz, não, eu sou banana. Beleza, que banana? Banana da terra, banana nanica, banana prata, banana maçã. E aí outras mais que vocês conhecem. Porque você tem que produzir de acordo com a sua espécie. Ninguém precisa ser igual ao outro. Ninguém precisa pregar igual ao outro. Os ministros da adoração não precisamos cantar uns iguais aos outros. Houve um tempo neste Brasil que todo mundo imitava a Ana Paula Valadão. Certo? Antes dela todo mundo imitava a Renascer Praise. No tempo de Esteban Hernandes, da Sônia, talvez você nem lembra disso, mas o último, todas as ministras de louvor imitavam a Ana Paula Valadão. Não, a gente não tem que imitar, a gente tem que ser como a gente é. Amém? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esta casa tem uma identidade, você precisa preservar esta identidade. Esta casa não se precisa parecer a outra. Esta casa precisa manifestar a identidade que Deus colocou nesta casa. Está acompanhando? Essa é uma geração que vai marcar a sua geração. Sabe quem é? Me está entendendo? E não negocia a sua identidade. É que a outra igreja está fazendo assim. Ok, glória a Deus, vou me alegrar por a outra igreja, porque isso faz parte da identidade dela. Mas na minha identidade, no que ela faz, não cabe. Você está aqui, não? Uma geração que desenvolve a sua salvação. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 2, verso 12. Diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diga assim comigo: a salvação precisa ser desenvolvida. Não é uma coisa de só ouvir aqui. Eu estou na igreja agora, eu vou nos dias de culto, eu canto, eu oro, escuto o pastor, assisto a conferência. Salvação é muito mais que isso. Igreja é muito mais que cantar, orar e ouvir um pregador falar alguma palavra da palavra de Deus. É muito mais que isso. A salvação é como um músculo. Eu não sei se você já fez academia ou faz academia. Na medida que você vai levantando peso, não é? Na medida que
crescendo, Ele sempre esteve aí, mas Ele está sendo desenvolvido quando você pratica, quando você vai na academia, certo? E levanta, puxa ferro, como a gente fala, não é? Vai puxando ferro, certo? Aqui, vai aumentando o peso, certo? Puxa em cima, tantos aparelhos que agora há, certo? Em uma academia, para quê? Para desenvolver algo que já está em você. Não é enxertado um músculo em você, não, o músculo já está em você, mas você não vai desenvolver através do exercício, através da prática, e isso é o que nos falta. Uma geração que vai marcar a sua geração, entenda-me muito bem, com muito critério, com muita maturidade. Não é uma geração que só canta, não é uma geração que só ora, mesmo sabendo que a oração é importante. Não é uma geração que escuta a pregação do pastor e volta para casa e escuta N pregações no YouTube. Isso é importante, beleza. Mas o mais importante é desenvolver a vossa salvação. É desenvolver o Cristo que está em você. Nós cantamos aqui, na verdade eu não entendo muito bem essa música, mas quero usá-la, não é? Mas eu não entendo muito bem, não é? Porque se a casa é dele, como eu deixo para ele? Não entendo. Eu sou sincero. Se a casa é dele, como eu deixo para ele? Está entendendo? Se a casa dele, sempre foi dele. Você está entendendo? Se algo do pastor Carlos, eu não digo assim: ô pastor Carlos, esta Bíblia é sua e eu dou para você. Como se é dele? Não me faço entender, não. Ok? Não entendo muito bem essa música, mas ok, vou usá-la, não é? Observe, você é casa dele. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, e depois da vinda do Espírito Santo, Deus não habitou mais fora do homem. O homem que se encontrou com Cristo, agora Cristo habita no interior dele. Paulo disse isso, que ele não habitaria mais em templo feito por mão de homem, mas agora ele habitaria, Deus habitaria no interior do homem. Está entendendo? E essa é uma coisa que está em você. Não é uma coisa que quando você vem aqui, parece que Deus se mete em você, e você chora, e você levanta as mãos, e você treme, e não sei, e depois quando você vai embora, parece que sai algo de você. Isso não é mais. Isso era no Antigo Testamento. Deus vinha, certo, usava o nosso indivíduo com um propósito determinado, e o Espírito voltava para seu lugar de origem. Mas quando Cristo veio, como ouvimos aqui na canção, não é? Ele é a imagem, certo? Ele é a expressão exata do Deus invisível. Está entendendo? O Deus se fez homem para quê? Para habitar entre e morar dentro dos homens. Amém. Isso é muito importante. Então, quando você tem consciência que Deus, que seu Filho e seu Espírito moram em você, e que não precisa entrar e sair a toda hora, você precisa agora desenvolver aquilo que você já tem. O que você tem? A vida de Deus. Está entendendo? A vida que estava em Cristo agora está em você, e ela precisa ser desenvolvida em uma maneira mais prática, em uma maneira mais pedagógica. João disse que o que está em mim agora precisa crescer, que ele cresça, e que eu, na minha natureza, na minha humanidade, na minha pecaminosidade, eu possa diminuir. Quando ele cresce. Isto é desenvolver salvação. Desenvolver salvação é fazer um Cristo crescer. Um Cristo que está fora? Não, um Cristo que está dentro de você. Mas parece que quando vou na igreja, parece que ele se mete dentro de mim. Não, ele já se meteu em você. Ele não vai se meter de novo, ele não fica entrando e saindo. Agora a casa é dele, e quando a casa é nossa, a gente não bate nem palma, a gente não bate na porta, a gente chega e entra. Você é a casa dele, ele habita em você. Você é habitação, você é templo, você é tabernáculo, mas agora isso precisa crescer dentro de você. Ele mora em seu espírito, mas o desenvolvimento se dá. Essa vida que está em seu espírito precisa alcançar a sua alma para poder modificar pensamentos, emoções, vontades, atitudes, comportamento. Mas o que acontece hoje em dia? A gente parece que é filho de Deus só aqui. Aqui todo mundo lindo, aqui todo mundo chora, irmão, aqui todo mundo levanta a mão. Mas e lá em casa? E na rua? E na escola? E no trabalho? Será que as pessoas de lá fora vão dar o mesmo testemunho que as pessoas dão de nós aqui dentro?
Porque aqui, querido, já dizia, certo, há muitos anos atrás, Caio Fábio, não é? Que agora está meio desviado, meio perdido. Ser sal no saleiro é muito fácil. É muito fácil. Este é o saleiro. Ser sal no saleiro é muito fácil. Aqui todo mundo levanta a mão. Aqui todo mundo faz, que traz oferta. Quando o envelope, a vezes não coloca nada, mas traz o envelope e coloca na salva, para aparentar alguma coisa. Assim não. A gente levanta a mão, fecha os olhos, mas e lá fora? Será que as pessoas estão vendo o Cristo que nos habita? Será que estamos gastando tempo em desenvolver essa salvação? Ou ainda temos essa ideia, como mostrou aqui, da religiosidade, essa ideia que trazemos de nossos avós, de nossos antepassados, não é? Que só um dia, certo, os que eram católicos, um dia domingo você vai à igreja, certo, você escuta o padre, certo, será, você faz um pouco de penitência, entrega algum donativo e já está pronto, estou bem com Deus. Não é mais assim. Se queremos marcar uma geração, precisamos desenvolver a nossa salvação. Amém? Diga para o seu irmão, é tempo de desenvolver a nossa salvação. Que outro aspecto desta geração é uma geração que se submete a um processo de maturação, um processo de maturidade. A Escritura tem tantos textos falando deste processo. Eu vou falar só de um. Por favor, abra comigo. Marcos capítulo número 4. Marcos capítulo número 4, a partir do verso 26. Os que me conhecem há mais tempo talvez estão perguntando por que o pastor Dario está tão tranquilinho hoje. É que estou cansado. E quando eu estou cansado, eu falo mais espanhol que português, está entendendo? Então estou devagarzinho. Estou dando aula hoje, não é? Porque senão eu vou falar mais espanhol que português. E eu preciso que neste primeiro momento você precise entender alguns conceitos básicos, coisas importantes para a sua vida. Então eu vou deixar para amanhã, se Deus quiser amanhã eu me empolgo, porque eu sou bem empolgado também. Marcos capítulo 4, verso 26, você encontrou? Diz ainda, o reino de Deus é assim como o homem que lança a semente na terra. Depois ele dorme e se levanta de dia e de noite, e a semente cresce e germina, não sabendo ele como. Diga assim comigo, a semente cresce por si só. Pelo que diz o texto, esse homem que plantou, quando ele disse assim, deita e levanta, ele está dizendo que vive sua vida comum, não é? Trabalha, deita, outro dia levanta, continua trabalhando, e a semente que ele plantou, ela cresce sem saber como, sem saber ele como ela cresce. Sabe por quê? Porque a semente cresce por si só, ela só precisa de um ambiente para que possa se desenvolver. Diz assim, a terra por si mesma frutifica, primeiro erva. Diga comigo, erva. Depois espiga verde. Diga espiga verde. E por último, grão cheio na espiga. Diga de novo comigo, erva, espiga verde e espiga madura. Essas são as três etapas do desenvolvimento de maturidade. Cristo se plantou como semente na sua vida. Ele disse isso em João capítulo número 12. Se o grão de trigo não ir à terra e morrer, ele fica sozinho. Quem era o grão de trigo? Era Cristo, que se plantou em você. A parábola do semeador nos vai dizer isso, não é? Deus é um semeador, a semente é a palavra, mas a palavra não é a Bíblia, a palavra é seu próprio Filho, Ele é a palavra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o verbo encarnado, Ele é a palavra. Deus plantou Cristo em você. Amém. E esse Cristo precisa ser desenvolvido em você, e para isso você precisa se submeter ao processo de maturidade. Esse processo na Escritura tem três etapas: primeiro erva, depois espiga verde e por último espiga madura. Quando falamos de uma geração que marca a sua geração, é uma geração que conhece o tempo, você precisa saber em que etapa você está. Você é erva, você é espiga verde ou você é espiga madura? Ok? Me dê outro texto para falar disto, eu gosto de falar disto. Por favor, abra comigo Mateus 13. Mateus 13, verso 23, por favor. Mateus 13, verso de número 23. Você encontrou? Amém. Olha o que diz, referindo-se à boa terra. Está falando da semente, da parábola do semeador.
semeador, mas aquele que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende, que a compreende. E por esta razão, ele frutifica e produz, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Diga comigo, 30, 60, 100 por um. Repita agora comigo, erva, espiga verde, espiga madura. Você dá conta que falamos 30, 60 e 100 e depois falamos erva, espiga verde, espiga madura? Porque esses 30, 60 e 100 representam o processo de maturidade. Quem é erva produz 30 por um só. Quem é espiga verde produz 60. Quem é espiga madura produz 100 por um. Você está aqui? Amém. Sabe por que é importante entender? Isto a mim, como indivíduo, como membro de uma igreja, me ajudou. E como pastor também me ajudou. Sabe por que me ajudou como indivíduo? Porque me ajudou esse entendimento para não querer fazer aquilo que não é para fazer, porque estou numa etapa inferior para fazer. Me faço entender? Por exemplo, se eu estou na primeira etapa e vou produzir 30 por um, não pode passar pela minha cabeça querer produzir 60 por um, porque se estou na primeira etapa, lo mais que eu vou produzir é só 30 por um. Me está acompanhando? É como exigir a uma criança que ela faça coisas de um adolescente. Ela não vai poder fazer porque ela está na etapa de criança. Me faço entender? Agora, como pastor, me ajudou, porque assim eu vou enxergar na etapa que estão as pessoas que estão caminhando comigo, e eu vou cobrar delas de acordo com a etapa que elas estão vivendo. Me faço entender? Porque às vezes, sabe, eu sou de um tempo onde meu líder dizia assim: se eu posso, todos os meus liderados têm que poder. Se eu chego num horário, todos têm que chegar nesse horário. Se eu passo vigília ou jejum na semana, todos têm que jejuar. E eu descobri que no que eu posso, às vezes meu irmão não pode. Então, essa verdade das etapas de desenvolvimento, das etapas do processo de maturidade, me ajudou a entender primeiramente a mim, que eu preciso corresponder à demanda de acordo à etapa que eu estou, e eu vou exigir dos outros também enxergando a etapa que eles estão. Me faço entender? Não há nada mais frustrante para o líder, certo? E para o liderado, que eu como líder exija algo do meu liderado que ele não tem condição de dar. E ele vai se esforçar, e vai se esforçar, e vai se esforçar, mas ele não vai conseguir. Eu tenho um exemplo muito claro disso. Se a gente quer que uma vaca produza 10 litros de leite, a gente não tem que falar para ela: me dá mais leite, me dá mais leite. A gente tem que dar capim para ela, para que ela produza 10 litros de leite. Porque às vezes só exigimos do outro: não, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que fazer isso. Mas eu não dou alimento, eu não dou certa cobertura em relação ao alimento suficiente para que ela produza aquilo que eu estou exigindo. Se eu conheço as etapas que as pessoas estão, vou exigir de acordo com a etapa que elas estão. Observe aqui outro texto falando disso. Eu gosto desse tema. Lucas capítulo número 15. Lucas 15. Lucas capítulo número 15. Enquanto você procura, quero lhe desafiar a trazer um caderno, uma caneta amanhã. Eu duvido que você guarde tudo aquilo que eu estou falando. Eu duvido. Não sei se está gravando ou se você depois vai assistir, mas vá fazendo suas anotações para que você possa rever depois, possa estudar lá você e o Espírito Santo, dizer: puxa, não tinha entendido isso, olha o que o profeta falou, olha como ele colocou determinado assunto, olha, me trouxe uma luz. É importante que você faça as suas anotações. Observe, assim de maneira simples. Se você tem uma Bíblia de papel, você vai ver que Lucas colocou em ordem 3 parábolas, sim ou não? Primeira parábola, como está escrita na sua Bíblia? Primeira parábola. Diga assim: ovelha perdida. Você encontrou aí a partir do verso 3? Não é? Ovelha perdida, não é? Segunda parábola, a partir do verso 8. Diga assim comigo: moeda perdida. E na última parábola, diga assim comigo: filho perdido. Diga assim comigo: ovelha perdida, moeda perdida
filho perdido. O que tem em comum estas três parábolas? É isso, algo está perdido. Me está acompanhando? Agora, estas três parábolas foram colocadas em ordem. Não é mera casualidade que Lucas colocou primeiro a ovelha perdida, depois a moeda perdida e por último o filho perdido. Aqui há um processo de maturidade. Todos nós começamos ovelha. Todos nós somos erva. A ovelha produz 30 por um só. Por isso que você precisa entender que você não foi chamado para ser eternamente ovelha. As pessoas sentem orgulho e dizem: não, mas eu sou ovelha do Senhor. Sim, mas é uma etapa só. Você está aqui? É só uma etapa, mas a gente quer ser ovelha o resto da vida. Se você pesquisar sobre a ovelha, você vai perceber que é um dos animais mais bobinhos, mais tonto. Sabe por que Davi disse assim: o Senhor é meu pastor, Ele me conduz a uma boa comida, Ele me dá uma boa água? Porque a ovelha não sabe distinguir entre um capim bom e um capim ruim. Porque ela não sabe distinguir entre uma água boa e uma água ruim. Por isso Davi disse: Ele me conduz a pastos verdes, ou a boa comida, Ele me conduz a águas tranquilas. Você está acompanhando aqui? Eu não sei se você, talvez você não é de meu tempo, no sentido de criação de filhos, mas com meus filhos eu assisti Baby e o Porquinho. Vocês assistiram? Sabem do que eu estou falando? De Baby e o Porquinho? O que assistiram, se você não conhece, procura lá no YouTube e assiste Baby e o Porquinho, e você se vai dar conta que é verdade no que eu estou dizendo, que as ovelhas não são os bichinhos mais espertos. Uma ovelha se mete num buraco andando para frente, mas ela não consegue entender que andando para trás ela consiga sair do buraco. Ela continua dando cabeçada para frente a ver se tenta sair, porque ela não tem essa habilidade. Me está acompanhando? Mas a gente quer ser eternamente ovelha. Mire, com muito carinho, quando a gente eterniza a etapa de ovelha, é como que a gente quer ser bobinho o resto da vida. Sabe quem é ovelha aqui na casa do Senhor? Aquele que diz assim: ajuda-me, ora por mim, ensina-me. Aquele que sempre está dependendo de outro, certo? Se tornou altamente dependente e dependente doentio, porque devemos depender um dos outros, mas não de maneira doentia. A segunda etapa é moeda. A moeda, a gente descobre o nosso valor, certo, de contribuição. Se você pegar na sua mão as moedas do Brasil, você vai ver que há moedas de 5, de 10, de 25, de 50 centavos e de R$1. Não é? A Casa da Moeda colocou um valor sobre elas, um valor de contribuição. Há uma expressão no Chile e aqui, certo? A gente, quando não tem dinheiro para comprar uma única coisa, certo? A gente diz assim: vamos fazer uma vaquinha. Conhece essa expressão? O que significa fazer uma vaquinha? Você dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho, o outro dá outro pouquinho, até que juntemos o valor total para comprar aquilo que precisamos comprar. Essa é a segunda etapa. Você tem que descobrir qual é o seu valor, não o valor de pessoa, mas o seu valor de contribuição. Se você está em uma casa, em uma comunidade de fé, em uma igreja, você precisa entender qual é o seu valor. Sabe por quê? Porque certamente Deus lançou um desafio para esta casa. Há algo que adquirir em Deus, há algo que alcançar. Então qual vai ser seu aporte? Qual vai ser a sua contribuição? Se você é uma moeda de 5, você vai dizer: eu tenho 5 para aportar. Se o outro vai dizer: eu sou uma moeda de 10, eu tenho 10 para aportar. Outro vai dizer: eu sou uma moeda de 25, eu tenho 25 para outro de 50, e assim é de R$1. Sabe o que é essa quantidade? As tuas habilidades, o teu talento, aquilo que Deus te encomendou para fazer. Me está acompanhando? Mas agora, quando você não sabe, certo? O fato de não saber qual é o meu valor de contribuição sempre sobrecarregará alguém. Se eu não aporto, alguém vai ter que aportar por ele e por mim, porque eu não aporto. Você está aqui ou não? Então, por exemplo, se eu sei cantar, mas por alguma razão eu não quero cantar, esse é meu aporte. Eu sou moeda de 25 centavos e esses 25 centavos se representam como? Cantando. Então, mas você diz: não, mas eu não quero cantar. Alguém vai ter que cantar em seu lugar. Alguém vai se sobrecarregar.
Se você é uma moeda de 50 e esses 50 implicam cuidar de outras crianças ou cuidar no meio da reunião das crianças, mas você esconde, você sonega o seu valor, alguém vai ter que fazer. E às vezes quem faz não é a moeda, por assim dizer, que tem essa habilidade para cuidar, mas porque eu não quero aportar, eu não quero contribuir, termino sobrecarregando outros. Você sabia, não? Isso não só se dá em dinheiro, se dá em tantas coisas. Eu não sei se você, os homens mais que as mulheres, mas você já levantou um peso entre 4? Não, melhor, já empurramos um carro onde tem um que não empurra. Já viu? E faz cara que está empurrando, mas não empurra nada. Não é mais ou menos assim? Então, se há 4 empurrando um carro, certo? E há 3 empurrando com muita força, e o outro faz que empurra, o que vai fazer? Os outros 3 vão ter que empurrar por aquele que não está empurrando. Esse é o problema da igreja hoje. Há uma igreja, por assim dizer, que precisa ser empurrada para que chegue onde ela precisa chegar, mas nem todos se empurram com a mesma força. Me está entendendo? Alguns fazem cara que está empurrando, mas não empurram. E o que acontece? Os outros precisam se esforçar mais para fazer andar aquilo que Deus quer ter. Moeda. E por último, filho. Não é que você não é filho, cantamos, não é? João 1,12. A todos os que creem, Ele lhes deu poder e autoridade de ser chamados filhos de Deus. Mas não estamos falando da certidão de nascimento. Eu costumo dizer que João 1,12 é a certidão de nascimento. Deus me levou no cartório e Ele me reconheceu como seu filho, glória a Deus. Mas agora eu preciso me submeter ao processo de maturidade, porque eu preciso me tornar um filho maduro. Agora, mas para chegar a um filho maduro, começo como ovelha, mas tenho que transitar, me locomover, me mover de ovelha a moeda. E quando chego a entender que sou moeda, qual é meu valor de contribuição, eu preciso transitar de moeda a filho. Sabe qual é o problema? Que a gente para em alguma dessas etapas, das 2 primeiras. Geralmente paramos ovelhas só. Eu levo para um último texto sobre isso, para passar a um outro tema já. Por favor, Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17, 14. Quando vocês estejam cansados de mim, porque eu estou cansado fisicamente, mas eu vou embora. Então, quando vocês já estão mais ou menos cansados de mim, vocês dizem, pastor, deixa um pouquinho para amanhã, tá bom? Porque eu sou de 1h30, 2 horas, nem sei a que hora comecei a ministrar. Alguém viu a minha hora? Que horas são agora? Que horas são? 9h50, olha, então no primeiro versículo, ainda tenho 6 versículos. Misericórdia, aponta para mim e diga misericórdia. Mas vamos chegar lá. Vamos lá? Apocalipse capítulo 17, verso 14. Você vai entender coisas, e já está entendendo coisas nesta noite. Observe aqui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Tome atenção agora. Vencerão também com Ele os chamados, os escolhidos e os fiéis. Está aí ou não? Está consultando a sua Bíblia ou não? Diga assim comigo: chamados, escolhidos e fiéis. Percebe que há 3 descrições de novo. Nós começamos com erva, espiga verde, espiga madura. Nós passamos para 30, 60, 100 por 1, sim ou não? Nós passamos para ovelha, moeda, filho. Agora nós passamos para chamado, escolhido, eleito e fiéis. Se está referindo ao mesmo. Por isso que Jesus vai dizer: muitos são os chamados e poucos os. O que significa isto? Que as pessoas se estacionam na primeira etapa, querem ser ovelha, querem produzir 30 por 1 só, querem ser erva, querem ser só chamados, mas se estacionam, não se atrevem a transitar de chamados a eleitos, a escolhidos. Escolhidos para quê? Para uma tarefa específica. E eu sei meu valor de contribuição. Eu fui chamado para ensinar outros, eu fui chamado para cantar, eu fui chamado para ajudar na diaconia. Eu sei meu valor, por isso eu fui chamado. Muitos são os chamados
Pocos son los escolhidos. ¿Escolhidos para qué? Para una tarefa específica. Ahora, lo más importante es llegar a la última etapa. No es suficiente ser llamado, no es suficiente ser escolhido. Agora preciso ser achado fiel en aquilo que o Pai me encomendou para fazer. Isso é entender que a salvação é um processo que se dá em 3 etapas. E há tantos outros textos. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Me está entendendo? Caminho, verdade. Para alcançar a verdade, eu preciso de um caminho. Para alcançar a vida, eu preciso primeiro passar pelo caminho e pela verdade. Você está aqui ou não? Isso está falando desse envolvimento. O tabernáculo de Moisés era isso, era o átrio, o santo lugar, o santíssimo. Novamente, há tantos textos que vão falar disso. 1 de João diz: filhinhos, jovens e pais, desenvolvimento da tua salvação. É importante você saber qual etapa você está. Se você é ovelha, viva plenamente essa etapa, mas não pare aí, porque há uma próxima etapa. Amém. Se você diz: eu sou moeda, Dario, eu estou descobrindo o meu valor de contribuição, eu estou me aperfeiçoando para poder cooperar melhor com a comunidade de fé, com a igreja, e não me estou referindo só a finanças de cooperação, mas com o que eu sei fazer, com o que Deus me habilitou. Então, mas não pare, porque ainda tem que chegar à plenitude dessa maturidade. Você tem que desenvolver a sua salvação. Quer ser uma geração que marca a sua geração? Uma geração que marca a sua geração é uma geração que entende que precisa desenvolver a sua salvação. E para desenvolver a sua salvação, precisa se submeter ao processo de maturidade. Sem maturidade não há nada para Deus. A gente fala de tempo de colheita. A colheita aponta para a maturidade. Que colher na sua vida? Veio um profeta e disse: é chegado o tempo de colheita. Para colher, o trigo precisa estar maduro. Ninguém colhe trigo verde. Você está aqui ou não? Mas ele disse: quer experimentar o tempo? Tempo de colheita, mas é imaturo, é criança. O apóstolo Paulo disse: quando era menino, quando era criança, quando era imaturo, eu pensava, falava e sentia como criança. Mas agora estou em outra etapa. Agora sou homem. Agora sou varão, ele usa em outra tradução. Porque criança é imaturo, homem, varão é sinônimo de maturidade. Lembra o que disse Paulo? Até que todos cheguemos à estatura de quem? De um menino? De um varão perfeito, a semelhança de Cristo Jesus. Essa palavra varão perfeito aponta para um Cristo maduro. Essa é a medida que cada um de nós precisamos alcançar. Ok? Vou passar para a segunda parte, senão... Ainda no primeiro versículo, por favor, volte para a segunda de Reis, capítulo número 6. Ainda no primeiro versículo. Olha o que diz ainda no primeiro versículo. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: esta é a questão que vou abordar agora. Eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Diga assim comigo: o lugar é estreito. Observe aqui, segunda característica de uma geração que quer marcar a sua geração: precisa entender que o lugar que habita está ficando estreito. Isso fala de não conformar-se com o que estamos vivendo. Observe aqui, penso eu, não é? Que Eliseu já tinha percebido que o lugar era estreito, ok? Mas ele, como um pai profeta, como um mentor, como um pastor, há coisas que o líder, o pastor, o pai espiritual precisa deixar que seus liderados percebam. Eu não posso dar tudo mastigado para eles. Então, para mim, Eliseu já tinha percebido que o espaço físico estava pequeno para continuar dando as aulas proféticas para ele. Mas ele esperou que eles mesmos percebessem, que eles mesmos se dessem conta que o lugar era pequeno, que o lugar estava ficando estreito. Está acompanhando? É algo que você precisa entender. Você precisa ter fome de querer conhecer mais a Deus. Não adianta eu lhe dizer aqui, não, é que você precisa conhecer a Deus, você precisa passar de uma etapa a outra. Não, você precisa entender que o lugar no qual você está ficou estreito demais para você, e que há mais adiante de você, e que você precisa avançar. Mas isso tem que ser, por assim dizer, algo que você precisa concluir. Eu, como pastor, sabe, eu defino o seguinte: não tem coisa pior que querer ajudar alguém que não quer ser ajudado.
Não tem coisa pior que querer você dizer: meu filho, está na hora de passar a próxima etapa, mas a pessoa quer continuar nessa outra etapa. Diz que estes discípulos perceberam, se deram conta que o lugar em que eles habitavam era estreito demais. Sabe o que isso expressa? Que há que se dar conta em Deus, que Deus tem mais para nós, que Deus tem muito mais para nós, de que a coisa é muito mais profunda. Talvez você, como profeta, declara, certo? Você está como aquele menino, certo, brincando na beira do rio, mas o profeta disse assim: mas o Senhor me chamou para avançar 500 côvados mais, e eu adentrei 500 côvados no rio, e agora a água não batia nos meus calcanhares, mas a água subiu de nível e agora batia em meus joelhos. E quando eu estava desfrutando da água nos joelhos, veio a voz do Senhor novamente e disse: 500 côvados mais. E eu avancei 500 côvados mais. A água que estava no calcanhar já não estava no calcanhar, mas também não estava nos joelhos, agora ela avançou até os lombos. E quando eu achei que já tinha chegado, que estava bom demais, novamente se ouviu a voz do Senhor e disse: 500 côvados mais. Hasta onde tenho que ir, Dario? Até que você perde o controle da sua vida. Porque no final disse que o profeta, ele não conseguia tocar o fundo do rio, e a correnteza do rio o levava para onde a correnteza queria levá-lo. Isso quer dizer que você perde o controle da sua vida, que você não é mais quem manda, que você não é mais quem decide, mas é a correnteza do rio que te leva para onde ela quer, para onde ela quiser. Porque os que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito, e são como o vento, não sabem nem para onde vai, nem de onde vem. A gente só sente o impacto que o vento está fazendo, a gente só vê que as folhas das árvores se estão movendo, mas a gente não vê o vento. Você está aqui? Eu estou aqui para lhe dizer nesta noite: queremos marcar uma geração, beleza, mas você tem que abandonar a zona de conforto onde você está. Não fui eu que coloquei o título desta conferência, mas esse título implica que Deus quer mais de você. Ele está dizendo 500 côvados mais. Que oro às 5 da manhã. Então Deus vai dizer: ore às 5 da manhã e às 5 da tarde agora. Eu quero mais de você. Que eu estudo a Bíblia 1 hora. Ele vai dizer: então tudo é 2, porque eu quero mais de você. Sabe, de uma maneira ilustrativa, parece que Deus nunca está satisfeito com a gente. Ele sempre quer mais da gente. Ele quer mais. Sabe por quê? Porque Ele não quer um pouco da gente, Ele quer tudo da gente. Sabe, observe o que eu vou lhe dizer com muita maturidade. Essa ideia do dízimo, do 10%, nos meteu uma ideia na cabeça que Deus quer parte de nós. Deus não quer parte de nós, Deus quer tudo de nós. Jesus não te chamou só para perder parte, Ele te chamou para perder tudo. Porque quando você e eu perdemos tudo, Ele nos dá tudo. Mas Ele não quer uma parte da sua vida, Ele não quer um dia da sua vida, Ele quer toda a sua vida. Você está entendendo? Ele não quer um dízimo seu, Ele é dono de tudo o que você tem. E você, como gratidão, dá 10% para Ele. Mas na medida que vamos amadurecendo, não damos só o 10, podemos dar 20, podemos dar 30, o que Ele nos peça. Porque Paulo disse: agora nós damos conforme a vosso interior, cada um dê conforme propôs em seu interior. Mas não é seu interior, porque em seu interior habita Ele. Sim ou não? Ele habita, então é a voz dele que diz: não, meu filho, agora dê tanto, agora dê tanto. Por isso, parafraseando, agora damos conforme a voz interior. E no primeiro estágio damos 10%. Depois, se o Senhor pedir tudo, é tudo dele mesmo. Davi disse: como eu poderei dar ao Senhor se tudo é do Senhor? Está acompanhando? Você precisa entrar em um período de se tornar desconforme, não da vida, sino da realidade espiritual que você está vivendo. Você tem que entender que Deus tem mais para você. E aquela coisa não parou aqui. Mas eu estou bem fazendo isso que eu estou fazendo. A cada ano, eu tenho 53 anos, e a cada ano parece que os desafios são maiores, em todos os sentidos. Eu digo a vezes para Deus: Deus, o Senhor aumenta os desafios, mas não aumenta as pessoas. O Senhor precisa aumentar as pessoas também, porque senão, se aumenta o desafio, nós precisamos de mais pessoas, de mais recursos, de mais tudo. Mas parece que Deus gosta de fazer com poucos. Ele aumenta as demandas,
E nós lá no Ninho das Águias continuamos praticamente o mesmo número, mas a demanda todos os anos ela aumenta. Mais gente para cuidar, mais amigos para apoiar, mais igrejas para visitar, mais nações para avisar. E eu digo para Deus: e aí Deus? Mas Deus faz como Ele quer. Mas nós precisamos entender que Deus tem mais para a gente. Deus tem mais para você. Não se acomode, diga: não, mas aqui está bom, tá bom. Não seja como Pedro, querer fazer uma cabana aqui, tá bom. Vamos ficar por aqui mesmo. Estes homens perceberam que o lugar em que eles habitavam era pequeno, estreito. Romperam com a comodidade, romperam com um lugar que lhes produzia segurança e avançaram. Amém? Vamos lá, vou avançar um pouquinho. Versículo número 2. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga. Diga-se comigo: cada um de nós uma viga. Observe, para construir aquilo que Deus quer construir na minha geração, cada um de nós tem que aportar alguma coisa. Observe, eu gosto dessa declaração porque diz: cada um de nós, depois reforça, cada um de nós, certo? Tragamos uma viga. Eu não posso trazer uma viga por você. É categórico. Ele sabe o que o escritor está dizendo? Cada um tem que aportar com o que tem. E não me estou referindo a dinheiro. Mas qual é a ideia que nós temos hoje? Não, o pastor sabe cortar vigas melhor do que eu, que ele traga. Não. Olha, observe aqui, cada um de nós. Sabe, eu gosto destes meninos aqui dentro. Sabe por quê? Porque eles apontam um problema, mas também trazem solução. Ele disse: no lugar é pequeno e não temos a solução. Nós vamos ir no rio, vamos cortar uma viga e vamos fazer um lugar maior. Não é aquele que aponta o erro e não faz nada. Já viu? As nossas igrejas estão cheias. Eu costumo dizer: pastor, está muito quente aqui. Então, o que encontra que está muito quente o ambiente, eu primeiro que precisa colocar a mão no bolso e dizer: pastor, o ambiente está muito quente, mas eu estou aqui, está minha oferta para eu comprar um ar-condicionado. Porque se você enxergou o que está falhando, Deus te chamou para ser o agente de transformação daquilo que está falhando. Se você diz: não, mas a luz está fraca, ou queimou a lâmpada, então você chega o próximo dia e diz: pastor, eu aqui é uma oferta para comprar uma lâmpada, porque queimou e vários dias que está aí queimada. Bom, se tem outra lâmpada, ok, mas se não, aqui está a oferta para comprar a lâmpada. Porque aquele que enxergou o que está deficiente vai ser o instrumento de Deus para melhorar o que está deficiente. Mas a gente só critica: que isso não funciona, que isso não funciona, e cada um traz uma viga. Insisto, eu não me estou referindo a dinheiro, ok? Não sou um pregador de dinheiro, mas a um aporte pessoal. De repente a gente só critica: que não tem professores naquela igreja para cuidar das minhas crianças. Então proponha-se ser um professor uma vez ao mês só, um final de semana só. Só um final de semana. Pensou se uma mãe dizer: olha, eu vou cuidar das crianças pequenininhas um domingo. Não, eu vou cuidar o próximo. Temos uma escala domingo, mês após mês. Ninguém se sobrecarrega. Por quê? Porque todos nós aqui, os pais, precisamos ouvir tranquilamente a palavra de Deus. Mas alguém precisa cuidar das nossas crianças. Mas a gente só critica: não, nesta igreja, acho que vou ir embora, porque aqui não tem quem cuida das crianças. As crianças ficam para lá e para cá. E por que você não se propõe? Eu vi que a gente critica muito, mas faz muito pouco. Estes homens têm a crítica, por assim dizer, mas trazem a solução. O lugar é pequeno, mas nós temos uma estratégia para mudar essa realidade. Nós vamos ir ao rio, vamos cortar uma madeira e vamos construir um lugar maior, porque já não dá. Cada um traz seu aporte. Por mais que eu goste de você, por mais que teu pastor goste de você, há coisas que eu não posso fazer por você. Aqui está, o aporte tem que ser seu. A responsabilidade individual, querido, mas a consumação é coletiva. Cada um traz uma viga para construir um lugar onde juntos habitemos. Você aporta para que depois, no coletivo, todos nós possamos desfrutar, não é? Não é o trabalho de uma pessoa ou de uns poucos, é um trabalho de todos nós. Igreja não é feita pelo pastor, querido. Igreja é feita por todos nós. Nós somos um corpo de Cristo. Nós fazemos parte dessa comunidade. Nós fazemos parte dessa igreja, dessa família. Começa com uma responsabilidade individual, mas tem que terminar em um corporativo, em um corpo. Observe aqui, o individualismo gera competição.
Quando eu só estou vidrado na minha parte, eu quero competir com o outro, não é? Individualismo gera mais competição e menos cooperação. O trabalho de equipe gera mais cooperação e menos individualismo e, por consequência, menos competitividade. Sabe, eu tenho uma frase comigo: não importa quem faça, o importante é que se faça. Aí outra frase que eu tenho comigo: para cantar todo mundo briga. Aí que eu quero cantar, é que eu quero tocar no domingo. Se há 3 bateristas, todos querem tocar no domingo, não dá para os 3 bateristas tocar no domingo. Porque o domingo não, o culto mais cheio, dá mais hip-hop, não é? Dá mais like lá no YouTube, certo? Na coisa do domingo. E terça-feira não, ninguém quer tocar terça-feira, porque o culto de oração, então vem poucos irmãos, dá pouco hip-hop, certo? A coisa é, não, terça-feira não, estou fora. Agora, observe, para cantar todo mundo briga. Quem briga para limpar o banheiro? Você está entendendo? Isso aponta para o individualismo. E eu quero aparecer. Mas quem briga para limpar o banheiro? Eu nunca vi briga para dizer: não, pastor, hoje sou eu. Não, vou deixar. Sou eu que limpo o banheiro hoje. Mas está muito sujo. Não, é hoje mesmo que eu vou limpar. Quem briga para limpar o banheiro? Ninguém. Mas para esses, não sei, ministérios que te colocam em destaque, que você vai se tornar visível, as pessoas brigam. Trabalho em equipe. Unânime significa trabalhar junto no mesmo ânimo. Isso significa ser unânime. E estavam todos juntos, unânime, no mesmo ânimo, na mesma força, não é? O reino de Deus não é estabelecido por um só homem, é estabelecido por um corpo, por uma família. Ok? Construamos um lugar maior no qual habitemos. Estou aí no versículo número 3, não é? Estou em 2 de Reis, estou passando 2 ainda, não entendo 3. Respondeu Eliseu: pode ir, boa ideia, vão e façam. Não posso ficar no mundo das ideias, não posso ficar no mundo da teoria, só nós podíamos fazer isso com a boca, a gente faz muitas coisas, não podemos fazer isso, sim, e a prática. Eliseu diz: pode ir, ok? Aí versículo 3 agora, aí dos aprendizes dos profetas diz a Eliseu: vá com a gente. Eliseu, querido, é um profeta amor, é aquele que retém, certo, chamamos assim, é a figura do Espírito Santo nisto, é aquele que está instruindo na geração. E sabe, quando ele diz, quando combina nele para ir, e ele disse: eu vou com vocês, isso quer dizer que o Espírito Santo que estava em Eliseu não gosta de lugar estreito, ele não fica na etapa anterior, ele vai junto com a gente. Amém. Me está entendendo? Eliseu poderia ter dito: não, vamos vocês só. Mas ele disse: eu vou com vocês. Ele era a figura, chamamos assim, como da cobertura, da pessoa que dava a cobertura a eles, que é a figura do Espírito Santo. Ele é o receptor do Espírito profético. E ele não fica no lugar estreito, ele não fica para trás, porque ele avança com aqueles que estão dispostos a avançar. O Espírito de Deus avança com aqueles que estão dispostos a avançar. Disse Eliseu: eu vou com vocês. E a gente vai ver, sabe, que foi bom que Eliseu fosse. Sabe por quê? Porque um outro aspecto é nesta construção, é nesse trabalho de marcar a minha geração. Vamos a trabalhar e vamos a ter perdas. Algo vai se perder. Dice, conhecemos um texto que enquanto um dos meninos cortava uma madeira, o ferro do machado saltou e caiu na água. Sabe o que eu aprendo aqui? Que ninguém podia ficar fora. Porque sabe qual seria a explicação? Eu não posso ir cortar uma madeira, uma viga, porque eu não tenho machado. Este rapaz pediu um machado emprestado para poder cooperar. Não sei se me está entendendo. Porque a pessoa diz: não, mas eu não tenho tempo. Este menino arrumou tempo. Ele disse assim: ele vai fazer algo novo, algo diferente, vai impactar a cidade, eu preciso fazer parte disso. Então ele não tinha machado, mas ele arrumou um machado para cortar, para trazer a sua vida. A pessoa diz: não tenho tempo, não tenho dinheiro, mas para outras coisas a gente vende bombom, a gente vende coxinha, a gente vende bolsa, não. E porque quando ele diz: não, vou fazer uma reforma, vou fazer, não, pastor, eu não tenho dinheiro, já ganho um pouco. Mas para outras coisas a gente faz um monte de coisas para poder obter algum dinheiro, algum troco. E por que para a obra de Deus a gente não faz?
este homem pediu emprestado um machado. Agora, nesse trabalho, nesse exercício, vamos a ter perdas, queridos. Mas são perdas aparentes. Me faço entender? Enquanto cortava, a intenção era boa. O menino pediu emprestado um machado, ele queria cortar, ele queria trazer a sua viga, ele concordava com um espaço maior, ele não estava conforme com um espaço pequeno, e ele disse: eu preciso participar. E ele arrumou um machado emprestado, mas quando ele estava cortando, como não era dele, certo? Talvez ele não revisou o machado e o ferro estava solto. E depois de 3, 4 golpes do machado, o ferro saltou do cabo e caiu no meio da água, e ele gritou: meu Deus, e agora? O que eu faço? E este machado era emprestado. Sabe por quê? Porque nesta construção, neste trabalho, pastores, vamos a ter perdas, mas são perdas aparentes. Porque se o Espírito de Deus que nos movimentou a nos mover e veio com a gente, Ele é poderoso para nos restituir as perdas. Está entendendo? É o que aconteceu com Eliseu, não é? Eliseu estava junto, o moço gritou, alguém foi atrás de Eliseu e disse: olha, o moço perdeu o ferro do machado, ele estava trabalhando, ele estava cooperando, e aí um antecedente mais importante, não é dele, e agora como ele vai corresponder, vai responder, como ele vai entregar aquele machado? Diz que Eliseu se aproximou e perguntou: onde caiu o machado? O ferro, não o machado, o ferro do machado. O moço apontou, e aí você sabe, ele cortou um madeiro e o machado flutuou. Sabe outra coisa que eu aprendo? Que se nós temos perdido coisas que não era para perder na caminhada espiritual, o Espírito Santo nos vai lembrar aonde nós perdemos essas coisas. Porque o profeta não é bidu. A gente acha que o profeta é bidu, não é? Ele perguntou: onde caiu? Então, sabe, eu já estou chegando ao final. O Senhor, certamente, cada um de nós, em um trabalho da obra, eu estou referindo a isso. Agora, não qualquer coisa que você perdeu, mas por estar envolvido na ampliação da casa do Senhor, a gente tem tido perdas. O Senhor nos está perguntando nesta noite: aonde você perdeu? Você lembra onde perdeu? Aonde você perdeu a motivação? Aonde você perdeu a confiança nas pessoas? Se você não sabe, querido, nestes dias o Espírito Santo te vai trazer a tua memória aonde caiu um machado de uma maneira figurativa. Está entendendo o que eu estou querendo dizer nesta noite? Porque o Senhor te quer restituir. Talvez não vai te restituir da mesma maneira. Quando Deus restituiu a Noemi, ela não lhe devolveu os filhos, ela lhe deu um neto só. E esse neto, ela mesma diz, vale muito mais que 7 filhos. Então, sabe, esse é o nosso outro problema. A gente acha que Deus não tem que devolver o mesmo que a gente perdeu. E eu te quero dizer que Deus devolve, certo? Não devolve o que nós perdemos, devolve muito mais aquilo que nós perdemos. Eliseu perguntou: onde caiu o ferro do machado? Ele fez flutuar o machado, venceu os princípios da física. E aquilo que não podia flutuar, flutuou. Eu estou aqui para lhe dizer nesta noite que nesta empleitada, pastor, nós vamos ter perdas. E eu gosto do texto do apóstolo Paulo que diz: Demas me abandonou, amou mais ao mundo que ao Senhor. Não é? Mas ele disse assim: mas Tito lo envié a Creta. Observa o contraste: uns me abandonam e outros são enviados. Os dois saem, se separam de mim, mas um porque amou mais o mundo, mas o outro porque foi enviado. Está acompanhando? Ele disse assim: estou sozinho, só Lucas está comigo. Timóteo, vem, procura bem a ver-me pronto. Traz João Marcos, porque agora ele me é útil para o ministério. E aí ele disse: na minha segunda audiência estava sozinho, só o Senhor me assistiu. Querido, na nossa vida ministerial, uns nos vão abandonar e outros vão ser enviados. Me está entendendo? Há uns que vão estar com a gente como Lucas, mas há outros que a gente vai dizer: procura vir a ver pronto. E traz esse que antes, ano passado, pensei que não era útil. Porque se você olhar a história, João Marcos foi o ponto de discórdia entre Barnabé e Paulo.
Mas agora Paulo diz: me traz João Marcos, porque ele é súbdito. Sabe o que significa isso? Que João Marcos se submeteu ao processo de maturidade. Na primeira viagem ele era imaturo, então ele abortou a missão na metade. E Paulo teve um quebra-pau, por assim dizer, com Barnabé. E Barnabé pegou João Marcos e foi para um lado, e Paulo pegou Silas e foi para o outro. E nunca mais trabalharam juntos. E a gente pode pensar, mas Paulo foi muito radical. Mas Paulo não tinha tempo de se dedicar a cuidar de João Marcos. Então disse para Barnabé: cuide você dele, porque eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me pediu. Mas quando Paulo enxergou que João Marcos tinha amadurecido, ele disse: me traga João, porque agora ele está pronto. Está entendendo? Mas ele disse no final: uns se vão, outros são enviados, outros estão perto de mim, outros precisam chegar. Mas no final de tudo, o mais importante é que o Senhor esteja comigo. Glória a Deus. Esta é a vida do ministro. Amém. Uns nos abandonam, outros enviamos para outra cidade a cooperar com outra igreja, não é? Outros estão com a gente, mas outros precisam chegar. Mas acima de los que vão, de los que ficam, de los que abandonam, o mais importante é que o Senhor está comigo. Glória a Deus. Sabe? Então, concluindo nesta noite, uma geração que está sendo levantada para marcar uma geração, é uma geração que está sendo habilitada de maneira profética. Então, Dario, profeticamente para profetizar, não, para cumprir aquilo que Deus já determinou que ele vai fazer. Ela precisa abandonar o lugar estreito, o lugar de comodidade. Ela precisa trazer seu aporte pessoal, que vai cooperar com o corporativo, com todo o corpo, com a família. Precisamos ter consciência que vamos a ter perdas, mas perdas aparentes. Porque se o Deus que nos liberou para ir vai com a gente, Ele é poderoso para nos restituir aquilo que porventura a gente perdeu. E o fato de não ter hoje não pode ser empecilho para nós não participar daquilo que Deus está fazendo. É que não me vejo ainda, não importa, persevere. Persevere. Persevere para permanecer. Estas duas palavrinhas dos dias ficaram dando volta na minha cabeça, sabe? Até essa reflexão pensava eu que perseverar era o mesmo que permanecer. Mas o Espírito Santo me fez entender que para permanecer preciso perseverar. Então não é o mesmo. A gente quer perseverar, permanecer, mas a gente não persevera, não é? Na primeira vez, querido, que eu me deparei com uma porta essas que abrem sozinha, já viu como há no aeroporto, às vezes no supermercado, nunca tinha visto uma porta assim. E eu meio caipira, assim, eu olhava a porta e dizia: meu Deus, a porta não tem maçaneta, a porta não tem nada, como se abre essa porta? Mas eu escutava uma voz interior que me dizia: não pare de andar. Porque qual é a tendência quando você sabe como não vai funcionar algo? Você se paralisa. E eu olhava para a porta e dizia: meu Deus, mas como essa porta abre? Mas ao mesmo tempo que minha mente questionava como a porta abre, havia uma voz em meu interior que me dizia: não pare de andar. O lema da Doris do Lemo: não pare de andar, continue a andar. Mas enquanto, por exemplo, como na porta que está aqui, eu avançava em direção à porta e minha alma dizia: mas como abre a porta não vai abrir. Mas havia uma voz interior que dizia para mim: continue a caminhar. Não é? Eu não sabia o que acontecia, até que num momento certo eu me aproximei da porta e a porta se abriu por si só, e eu passei pela porta. E essa mesma voz que falava para eu continuar caminhando ou perseverar caminhando, não é? Por isso eu estou falando isso. Diz para mim: na sua caminhada espiritual você vai enxergar muitas portas fechadas para você, mas mesmo que a porta esteja fechada, nunca pare de caminhar, de avançar, porque um dia essa porta se abre, já te disse. Depois descobri que a porta que se abre sozinha é porque tem um sensor, não é? Então quando você está longe do sensor, igual que essa luz que acende quando você aparece, já viu essas luzes com sensor? Enquanto não te capta o sensor, a porta permanece fechada.
Mas na medida que você vai avançando, chega um momento em que o sensor da porta te alcança. E quando o sensor te alcança, na porta que estava fechada se abre. Você está ali? Não pare de andar. Não pare de caminhar. Não pare de tentar. Ah, pastor, mas eu perdi o machado. Ah, o Demas me abandonou, pastor. Mas não pare de andar. Porque uma hora o sensor de Deus te pega. E aquilo que parecia fechado se abre na tua frente. Aquilo que parecia impossível acontece na tua vida. Mas o segredo está em perseverar para poder permanecer. Porque quem não persevera não permanece. Ah, Dario, mas está muito difícil. Para todos nós é momentos difíceis. Dario, não estou vendo nada. Continua. Uma geração que quer marcar outra geração não pode se abalar com a perda, porque são perdas momentâneas ou perdas aparentes. Porque todo o que nós perder por causa da obra do Senhor, da vontade do Senhor, certamente o Senhor nos restituirá. Porque Ele não é devedor de ninguém, ao contrário, Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, daqueles que temem a Senhor. Amém? Queria orar com você. Esse é o texto que Deus colocou nesta noite para liberar sobre a sua vida. Eu acredito nesta palavra. É uma palavra que não sou prego, eu carrego. Eu tenho investido a minha vida em tratar de habilitar essa geração profética aqui no Brasil e nas nações da terra. Para quê? Para que nós como geração possamos corresponder à expectativa de Deus. Se Deus colocou esse desejo no pastor desta casa, de querer ser uma casa ou uma geração que possa marcar esta cidade, quando Ele começou dizendo, certo, não se trata de uma igreja, parece, se trata de uma cidade. Está entendendo? Se esta casa entendeu que Deus vai usá-la, certo, como um indicador para a cidade, você precisa tomar consciência que vocês estão dentro desta geração chamada discípulos dos profetas. Vocês não se podem conformar com a realidade da vossa cidade. Você tem que ter a iniciativa, certo, não só para atuar aqui dentro, mas para atuar fora também. Você não só pode pensar como podemos melhorar a estrutura da igreja, senão vocês precisam passar a pensar o que podemos fazer em Deus para melhorar a nossa cidade. Aleluia! Porque na igreja não só tem a resposta, ela é a resposta. Às vezes queremos fazer coisas muito grandes, mas podemos começar por algo pequeno. Talvez não possamos cuidar de todas as crianças desta cidade, mas podemos começar cuidando das que estão perto da igreja. Não é verdade? De repente queremos dizer, não, mas as crianças da minha cidade precisam. Mas aí demanda muito esforço, muito recurso, muito material humano. Então por que não cuidar das crianças da minha rua? Por que não se propor que esta rua onde está a igreja seja a rua mais limpa de todos os lugares? Não é? Porque um dia não pegar umas enxadas e limpar, capinar na rua onde tem algum mato, alguma coisa, sair com umas sacolas de lixo e recolher o lixo da minha rua? Por que não? Ah, não, queremos mudar a cidade. Olha o que Deus... Esse exemplo é muito interessante. Se queremos mudar a cidade, precisamos começar mudando a rua onde a igreja está, na rua da minha casa. Entendam-me muito bem, tomem muita atenção. Muitas vezes queremos evangelizar os negros de África, mas não conseguimos evangelizar os negros da minha rua. Me está entendendo? Queremos cooperar com os que passam fome em Índia, em África, mas de repente não conseguimos suprir a necessidade de um vizinho de nosso lado que está passando a necessidade. Se queremos tocar a cidade, se queremos tocar as nações, precisamos começar por aquilo que está perto. Eu acho que aqui é uma indicação de Deus. Começar aqui, pastor, a trabalhar esta rua. Se ela está com lixo, tirar o lixo. Pintar a rua como se pinta para a Copa do Mundo. Comprar um pouco de cal, certo, não sei, e pintar alguma coisa, se oferecer para melhorar, não sei, a fachada de uma casa. Aquela que não está carpinada, dizer, vizinho, podemos carpinar a sua calçada aqui? Porque às vezes queremos
geração que vai cumprir a tarefa profética precisa romper com o status quo, precisa romper com a comodidade, precisa romper com a expressão é assim mesmo, sempre foi assim, nunca muda nada. Entra prefeito e sai prefeito e parece que nada muda. As coisas não mudam porque há um prefeito melhor ou pior. As coisas mudam quando a igreja está posicionada. Se o Senhor não edificar a casa, e casa é a igreja, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aqui é um princípio: casa edificada, cidade protegida. Casa cuidada, igreja cuidada, cidade cuidada. Precisamos começar por o que temos na mão, por aquilo que está perto de nós. Vamos orar nesta noite. Senhor, oramos, Pai, neste primeiro dia. Senhor, damos um pontapé inicial a esta conferência. Aleluia. Senhor, queremos tocar na geração, mas não nós. O Senhor é nós. O Senhor a partir de nós tocando na geração, marcando na geração, Senhor. Senhor, nesta noite eu segui o fluxo do Teu Espírito. Senhor, o Senhor me deu esta palavra quando eu cheguei aqui na cidade. O Senhor sabe que não era o que eu pensava em ministrar nesta noite, mas o Senhor me deu esta palavra, Senhor, e eu segui o fluxo do Senhor. Porque eu não estou aqui para impressionar pessoas, mas para agradar o Teu coração e fazer a Tua vontade, Senhor. Mas entendo profeticamente que esta palavra, talvez muito simples, ela tem muito a dizer para cada um de nós. Senhor, nós queremos nos posicionar como esta geração que está sendo preparada, que está sendo habilitada, que entende os tempos, que entende o destino profético pelo qual nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para orar, cantar e ouvir um pregador domingo após domingo. Nós estamos aqui para muito mais que isso. Senhor, queremos romper com toda a comodidade, queremos romper com todo lugar estreito, Senhor. Queremos dizer que queremos mais o Senhor. Coloca fome e sede. Coloca fome e sede. Coloca fome e sede, Senhor. Coloca fome e sede, Senhor. Senhor, queremos Te conhecer, queremos mais, Senhor. Queremos ir mais fundo. Dizemos não à beira do rio e avançamos, Senhor. Senhor, a beira do rio é gostoso, é cômodo. Quem não gostou, Senhor, de brincar na beira do mar ou na beira do rio? Porque é mais seguro. Porque se avançamos rio adentro, a coisa se complica, há mais perigos. Mas é o Senhor que nos está chamando. 500 cômodos mais. 500 cômodos mais, Senhor. Senhor, queremos cada um produzir a nossa contribuição, Senhor. Se é financeira que seja, se é com trabalho que seja com trabalho, se é cuidando de criança, então cuidando de criança. Se é na diaconia, no ministério de misericórdia, assistindo o necessitado, então esse que seja o nosso aporte. Nós queremos contar a nossa vida e trazer. Dizemos não ao individualismo e dizemos sim ao corpo de Cristo, ao corporativo, aquilo que aponta para a unidade, como foi dito aqui no começo, não na igreja, mas a unidade das pessoas lutando por uma cidade. Senhor, queremos dizer que nossa caminhada temos tido perdas, Senhor. Mas nesta noite o Senhor nos diz que são perdas aparentes, Senhor. Que são perdas aparentes. Que o Senhor é poderoso para nos restituir a força, nos restituir os anos perdidos, nos restituir a motivação, por que fazemos as coisas, nos restituir aqueles que nos abandonam, nos alegrar com os que ficam, nos restituir aqueles que em algum momento não serviram, mas agora passaram por um processo de maturidade e agora nós podemos dizer: me traga fulano, passa aí, me traz fulano, porque quero ver, porque acredito agora que ele está pronto para cooperar com aquilo que o Senhor nos pediu para construir. Que possamos nos submeter ao processo de maturidade, Senhor. Queremos não só ser ovelhas, mas nos tornar moedas, Senhor, e não parar aí, caminhar em direção a ser filhos. Não queremos só produzir 30 por 1, queremos produzir 60 por 1 e chegar a produzir 100 por 1. Não queremos ser só chamados, mas queremos avançar para ser escolhidos. Mas não queremos parar em ser escolhidos, queremos ser achados fiéis, Senhor. Fiéis, Senhor. É no nome poderoso de Jesus.
aqui e você disse: eu perdi a fé, estou vivendo um tempo de tanta incredulidade, vejo o que acontece com os outros, mas não acontece comigo. O que você perdeu no último mês? Talvez alguém saiu da tua igreja e você sentiu tanto a partida dessa pessoa. O Senhor está perguntando, igual que o profeta perguntou: onde caiu o machado? Onde perdeu o machado? Onde perdeste essa fé? Onde perdeste essa confiança nas pessoas? A gente muitas vezes, querido, carrega esse pensamento, não é? Que não é de Deus. Essa pessoa me decepcionou, agora é muito difícil voltar a confiar nela. Mas eu conheço um exemplo bíblico de um homem que negou Jesus 3 vezes. E passaram poucos dias e o Senhor restaurou Pedro. E assim como ele o negou 3 vezes, Jesus lhe fez 3 vezes a mesma pergunta. Não porque Jesus ou Pedro não tinham entendido, senão porque Jesus queria restaurar Pedro, como dizendo: você me negou 3 vezes e eu quero 3 respostas de você agora. Pedro negou Jesus ao redor de uma fogueira, e Jesus restaurou Pedro ao redor de uma fogueira. Nos passaram muitos dias e Jesus restaurou Pedro e disse: Pedro, agora eu vou te entregar uma tarefa. Quando tu te convertas, quando tu amadureças, cuida de teus irmãos para mim. Jesus não guardou rancor, Jesus não falou: não sei. É certo que passamos por decepções, mas o Senhor nos quer curar nesta noite. O Senhor nos quer curar nesta noite. Onde você perdeu o vigor, onde você perdeu a fé, onde você perdeu o entusiasmo, onde você perdeu sua alegria, a alegria da salvação, a alegria dos primeiros dias, o amor dos primeiros dias. O Senhor quer te restituir nesta noite, ou começar um processo de restituição. Não vamos ser ingênuos, pensar que só numa noite, mas o Senhor quer ativar algo em você. Ativar algo em você. Ativar algo em você. Senhor, eu oro nesta noite, Senhor, na figura de profeta, perguntando onde caiu, onde perdeu. Senhor, e ativamos um tempo de restituição. De restituição. O Senhor é aquele que restitui a força do cansado. O Senhor é ele que dá vigor àquele que não tem vigor. Porque os que confiam no Senhor se cansam e se fatigam, mas renovarão as suas forças, subirão como águias. Os que gatinhavam vão caminhar, os que caminhavam vão correr, e os que corriam vão voar. Oramos, Senhor, para que sejamos restituídos nestes dias. Não restituídos dessa maneira passada, onde precisávamos determinar alguma coisa, mas restituídos conforme a tua vontade, conforme a teu querer. Declaramos que estamos sendo habilitados como essa geração, que vai marcar, como cantamos na primeira música, marcando assim como Cristo nos marcou, marcando o nosso tempo, marcando a nossa geração, através daquilo que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gostaria que orasse por aquele que está desse lado, que virasse para ele, o abraçasse e declarasse essa palavra. O Senhor nos está introduzindo num tempo de restituição. De restituição. E eu sei que o Senhor é poderoso para nos restituir coisas materiais, mas a ênfase não está na restituição de coisas materiais. O Senhor nos pode restituir um carro que foi roubado. O Senhor nos pode restituir um carro que pegou fogo, sim. Mas nesta noite o Senhor está enfatizando coisas espirituais. A tua fé, a tua confiança. Está entendendo? A tua alegria. Sabe o que eu escuto do Senhor para dizer para você? Por que tem andado tão triste estes dias?
semblante, o Senhor me manda lhe dizer: o Senhor está com você. Ainda que passares pelas águas profundas, ainda que fores lançado em um forno muitas vezes aquecido, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Quando a fornalha está mais aquecida, é onde nós temos uma revelação de quem Cristo é. Quando os jovens hebreus foram lançados na fornalha 7 vezes aquecida, e naquela fornalha se revelou o quarto homem, semelhante ao Filho dos deuses. A teologia diz que foi uma revelação de Cristo no Antigo Testamento. Então talvez você diga: Dario, eu estou passando por uma fornalha como nunca antes passei, mas eu quero me animar com essas palavras. Em meio da fornalha, o Filho de Deus vai se manifestar a você. Você conhecerá Cristo de uma maneira como nunca antes lo conheceu. Você dirá igual que os jovens hebreus. Se você analisar o texto, o cabelo deles não se queimou, a roupa deles não se queimou, o corpo deles não se queimou. O único que se queimou foram as ataduras. Porque quando Nabucodonosor olhou na fornalha, ele disse assim: nós lançamos 3 homens atados na fornalha. E os carrascos disseram: sim, meu Senhor, 3 jovens amarrados, atados. Mas Nabucodonosor disse: mas eu vejo 4 homens soltos, livres das suas ataduras. Então nós profetizamos, Senhor, que na fornalha está queimando aquilo que nos impede de caminhar. Na fornalha está queimando as nossas ataduras, aquilo que nos impede de progredir, aquilo que nos impede de avançar. Dizemos, Senhor, que mesmo que não entendamos, vamos avançar, vamos a perseverar, vamos a continuar. Abra seus olhos. Eu quero profetizar um texto sobre sua vida. Capítulo 12 do livro de Atos fala como Deus libertou Pedro da prisão. Você conhece o texto, mas o que eu quero profetizar sobre sua vida está no verso 9. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo se era real o que ele via por meio do anjo, mesmo pensando que era uma visão. Sabe por que eu gosto deste texto? Porque Pedro não entendia se o que estava vivendo era verdadeiro ou era um sonho. Mas o texto diz: mas mesmo não entendendo, Pedro seguia o anjo. Pedro seguia o anjo. E sabe, este texto tem tudo a ver com a história que eu lhe contei da porta. Porque no final desta história, há uma porta que se abre. Diz que Pedro e o anjo chegaram ao portão que dava para a cidade, mas o portão estava fechado. E no piscar de olhos, o portão se abriu. Então talvez você diga: não sei porque estou vivendo o que eu estou vivendo. Não sei porque estou passando o que estou passando. Pedro não sabia, mas continuava caminhando atrás do anjo. Porém ele prosseguia, seguindo o anjo. O anjo é mensageiro. A palavra anjo é mensageiro. Continue a caminhar. Ah, mas não entendo por quê. Não estamos aqui para entender. Estamos aqui para obedecer. E aquele que obedece acessa a vontade de Deus. E naquela vontade está tudo aquilo que nós precisamos para corresponder à demanda de Deus. Senhor, eu oro por cada um de nós que estamos vivendo situações que não entendemos, que não compreendemos, que muitas vezes, Senhor, nos rouba o sono, Senhor. Senhor, às vezes falamos assim: estava tudo tão bem, de repente parece que tudo o que estava bem se desmoronou. Mesmo que não entendamos, Senhor, continuamos seguindo o Senhor, seguindo as tuas pegadas, seguindo a tua voz. Obrigado, Deus. Obrigado por este primeiro dia. Obrigado pela tua doce presença neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado.
o Senhor, através de seu Espírito, está confirmando estas palavras em nosso meio. Porque percebemos, Senhor, que a partir de nós, o Senhor está aqui. Não porque o Senhor veio, senão porque o Senhor habita em nós. E a partir de nós, percebemos a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Adore o Senhor. Com certeza você tem algo a dizer para Ele. Com certeza você tem uma declaração de amor, uma palavra de ação de graça ao Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor. Ele é digno da sua adoração. Adoração não é só música, não é só poesia. Adore o Senhor, Senhor, te adoramos nesta noite. Te adoramos, Senhor. Bendecemos teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus. O Senhor nunca nos deixa só. O Senhor é socorro presente no tempo da angústia. O Senhor conhece os que em ti confiam.